Agora a nossa roda, potencialidades turísticas, desenvolvimento e responsabilidade social. Hoje, começamos nosso primeiro debate do dia, explorando um tema crucial para o futuro de Jacarepaguá: o turismo como motor da economia. O turismo é uma força poderosa, capaz de impulsionar o desenvolvimento social, econômico e cultural de uma região, atraindo investimentos, gerando empregos e promovendo a valorização de nossas riquezas naturais, arquitetônicas e culturais. Jacarepaguá, como sua história rica e seu patrimônio inestimável, está em uma posição única para se tornar um destino de destaque. No entanto, como em qualquer projeto de desenvolvimento, precisamos estar atentos aos desafios e riscos que o turismo pode trazer. A gentrificação, a degradação do patrimônio e a pressão sobre os recursos naturais são apenas alguns dos perigos que podem surgir se o crescimento não for bem planejado e gerido. Nesse debate, reunimos a sociedade e instituições experientes em fomento ao turismo para que, juntos, possamos discutir como conduzir esse projeto de forma que ele realmente promova o desenvolvimento para todos. Queremos aprender com a experiência dos outros projetos, entender as melhores práticas e evitar os erros do passado, garantindo que o turismo seja uma força de transformação positiva para Jacarepaguá. Vamos explorar como o turismo pode ser utilizado não apenas para gerar riquezas, mas também para preservar o que temos de mais valioso, construindo um futuro onde todos os habitantes de Jacarepaguá possam se beneficiar igualmente das oportunidades que ele traz. Nosso primeiro convidado. Nosso primeiro convidado é mediador Rafael Matoso. Rafael Matoso é professor, autor e historiador, mestre em História Comparada e organizador de diversos livros, como Um Grande Meyer de Histórias, Heranças, Caminhos e Lembranças dos Subúrbios Cariocas, entre outros. Função: pesquisador e organizador. Um dos nossos convidados não pôde estar conosco, que é o Pablo Kling. Ele, infelizmente, sofreu um acidente, mas todas as perguntas que seriam direcionadas a ele, né, e a Turis Rio serão devidamente levadas e logo, logo ele poderá responder. Continuando os nossos convidados, convidamos também Amanda Lima, analista de negócios do Sebrae Rio de Janeiro. Atua na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro com atendimento. É gestora regional de turismo, gastronomia, artesanato e Sebrae Delas. Formada em administração, com MBA em gestão de pessoas e gestão de negócios. Nossa próxima convidada, Daniela Torres. Daniela Torres é museóloga, pós-graduada em História da Arte, Gestão Cultural e Comunicação Empresarial. Sócia fundadora da Companhia da Cultura, é especialista em leis de incentivo e captação de recursos. Atua no mercado cultural há mais de 25 anos e é sócia do site e Escola Cultura e Mercado. Daniela. E ela é jacarepaguense, gente. Convidamos também Alexandra Gonzalez, que é contabilista e atuou por 33 anos como diretora executiva da Gonzalez Contabilidade e Negócios Culturais, a primeira empresa de contabilidade do Rio de Janeiro especializada no setor cultural. Empreendedora social
Em 2017, fundou a iniciativa social JPA Eu Te Amo. E menos de um ano depois, a Casa de Cultura de Jacarepaguá. Em 2019, fez a sua transição de carreira e, desde então, atua exclusivamente como gestora desse importante centro cultural e na produção de seus eventos. Boa tarde a todos. Vamos lá? Vamos lá. Olha, primeiro, é uma felicidade enorme estar aqui, vendo tanta gente no dia de ontem e de hoje, com um objetivo comum muito significativo para mim, né? Fazer a gente pensar nas nossas capacidades, nas nossas potencialidades e, acima de tudo, pensar e construir coletivamente propostas alternativas para que a gente tenha, evidentemente, uma valorização histórico, cultural, né, turística, evidentemente, dentro desse contexto, da nossa localidade, do lugar onde a gente está falando, do nosso chão, né, da grande Jacarepaguá. E é muito bacana que isso aconteça essa semana, uma semana que, para mim, foi muito significativa, sobretudo pelo ato simbólico da volta do manto tupinambá, né, da Dinamarca para o Rio de Janeiro. A gente precisa falar muito disso e a gente precisa deixar claro que o manto tupinambá está temporariamente sob a salvaguarda do Museu Nacional, mas ele vai e deve voltar para os seus povos originários. Não? Então, a gente precisa realmente pensar que fazer turismo, que pensar turismo é, acima de tudo, democratizar informações, conhecimentos, é pensar em atrativos, é pensar em formação, é, de certa forma, pensar numa isonomia de investimentos público-privadas no nosso território, né? Então, a gente não pode conceber, e eu acho que é importante a gente falar isso antes de começar, né, que a gente ainda... O maior atrativo turístico, né, que a gente tem aqui da nossa cidade estão limitados a 16 bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro. Enquanto a gente tem 150, 63 bairros do Rio de Janeiro, eu canso de falar isso, né, 87 na Zona Norte, 44 na Zona Oeste, que são 80% da população do Rio de Janeiro vivendo nos subúrbios e recebendo aí quase nada do poder público em termos de investimento. A gente abre o mapa turístico oficial da cidade do Rio de Janeiro e é estranho perceber que do Maracanã para lá acabaram, né, as possibilidades de exploração turística, segundo, né, oficialmente a Rio Tour, que a gente pode debater e deve debater aqui. Então, acho que o exemplo do manto tupinambá é fundamental, porque a própria história dos tupinambás e a história desse manto nos remete a uma questão que a gente ainda trabalha e conhece pouco. O manto tupinambá era um manto usado exclusivamente nos rituais antropofágicos. Você vestia um manto quando você queria sobrepor aquele que não era seu inimigo, mas que era alguém com que você disputava o território. A gente não pode esquecer que, entre os 7 ou 10 milhões de povos originários que existiam aqui, os tupinambás vieram para cá expulsando os macrogês. Então, houve uma guerra para que isso se estabelecesse. E essa guerra tinha que ser simbólica. E aí havia uma coisa muito interessante para a gente falar nisso, e é bem rápido. Quando você capturava um inimigo, você não prendia ele na sua taba. Ele ficava solto, incorporado à vida cotidiana da sua taba. Ele era super bem tratado, ele tinha uma mulher para, né, na concepção de trabalho, né, sexual da época, oferecer, não estou dizendo serviços sexuais, oferecer a produção necessária para que aquele indivíduo estivesse ali inserido naquele aldeamento, e aí acontecia um processo importante. Havia uma cerimônia para que se pudesse simbolicamente matar o tupinambá. E matar o tupinambá não era matar ele socialmente, era celebrar a incorporação física da força dele, porque você só fazia o ritual antropofágico com quem era forte, poderoso, significativo. Então havia todo um ritual regado a cauim, a bebida, com todo um simbolismo, onde você dava uma possibilidade daquele que foi capturado lutar pela sua vida. E é importante deixar claro que, no ritual antropofágico, os povos tupinambás não se alimentavam da carne, e sim eles queriam incorporar os elementos da força que estavam inseridos na alma daquele outro guerreiro. Então era um ato de reconhecimento e bravura também, né? Então, eu estou falando tudo isso porque até hoje a gente tem uma dificuldade de entender o simbolismo do manto. Um exemplo claro disso é que o manto tupinambá chegou aqui e a gente não teve a receptividade de um tupinambá desse manto, né? Ou seja, então é importantíssimo que a gente perceba em que momentos a gente tem esses gaps históricos
Então, eu estou falando isso rapidamente só para a gente conseguir começar a falar sobre turismo e pensar da mesma forma. Eu estou propondo uma análise aqui que entender a nossa história e refletir sobre ela é fundamental coletivamente, assim como é fundamental coletivamente entender os atrativos e os patrimônios que a gente tem e podem explorar, porque muitos deles são criados, né? Então, seguindo nessa ordem aqui, eu tenho uma série de perguntas muito bem organizadas, mas eu vou começar a desvirtuar um pouco a lógica aqui, em vez de, né, fazer essas perguntas do jeito que elas estão, eu vou pegar o eixo dela. E o primeiro eixo é exatamente falar sobre o potencial de investimento turístico no nosso PIB. Ano passado, a cidade de São Paulo foi o roteiro turístico, né, que mais atraiu turistas dos nossos estados todos da federação. É impressionante que teve mais gente indo para São Paulo do que para o Rio de Janeiro. E isso fez com que tivesse um planejamento turístico para esse ano para aumentar, em 10 anos, na cidade do Rio de Janeiro, a capacidade de participação do PIB no turismo de 5% para 10%, que ainda é muito pouco, tá? Em termos comparativos com outras cidades turísticas. E isso já trouxe, de certa forma, um certo, vamos dizer assim, reconhecimento. No primeiro trimestre desse ano, a área que mais abriu postos de trabalho no Rio de Janeiro, com mais de 7 mil novas vagas de trabalho, foi a área do turismo. E eu queria aproveitar a experiência de vocês três, para perguntar como é que a gente pode ampliar, né, de forma efetiva essa participação econômica do turismo. Eu vou começar pelo viés econômico, porque é um apelo geral, né, para que a gente tenha não só mais formação, não só mais reconhecimento de atrativos, não só mais segurança para o PAX, de modo geral. Queria ouvir de vocês, como projeto, né, público de turismo para o Rio de Janeiro, como é que Jacarepaguá se insere nesse projeto, como a gente pode, de certa forma, ampliar essa capacidade. Se insere? Posso começar? Claro. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou a Amanda, como eu fui apresentada, eu sou analista de negócios do Sebrae Rio. Eu atuo com projetos de turismo, gastronomia, artesanato e um projeto voltado para mulheres aqui na região da Zona Oeste. E aí não é só Jacarepaguá, é a Zona Oeste inteira, tá? Então a gente sabe que a nossa região é gigante. Até me perguntaram ali, como é que você consegue dar conta? Eu falei, então, a gente tem que fazer um planejamento estratégico todos os anos para entender qual a região, qual o bairro a gente vai atuar, enfim. Mas a gente atende toda a Zona Oeste, né? E eu tô com turismo desde 2020. Um mês antes de entrar a pandemia, me deram o turismo. Eu acho que você já já fazia parte do projeto. Do Investe Turismo Rio Zona Oeste. Isso aí. E aí, antes de responder, desculpa. Gente, se eu falar demais, vocês me cortem, tá? Mas agradeço o convite, a Lê. A Lê, eu sei a diferença que ela faz no nosso território, não só em Jacarepaguá, né, mas no território como um todo. Ela é referência para outros empresários também, tá? No Sebrae, a gente constrói, a gente desenha várias rotas turísticas, não só na Zona Oeste, mas no estado todo. Então, a gente já sabe que Casa de Cultura de Jacarepaguá é um case de sucesso, né? Mas respondendo a pergunta do Rafael, né? Do Rafael, quando a gente fala de turismo, a gente não fala só de turismo. A gente fala de um impacto em vários setores da economia, de vários setores do território, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente, de fato, formar encontros como esses para a galera do território, moradores que não trabalham com o turismo, mas que estão inseridos no território, entenderem a importância da gente fomentar o turismo, da gente fomentar a economia criativa, da gente fomentar a gastronomia para o território, tá? Quando a gente fala de turismo, a gente fala de dar emprego, de dar um trabalho digno para pessoas do território, né? Quando a gente fala de Jacarepaguá, a gente não fala só de Jacarepaguá, a gente não fala só de trazer o turista para conhecer a Casa de Cultura de Jacarepaguá. A gente fala de pessoas que vão vir para cá, que vão se hospedar em algum lugar, se for um turista de fora da cidade do Rio de Janeiro. A gente fala de uma pessoa que vai almoçar em algum restaurante, que tem vários aqui em Jacarepaguá, ou em Vargem, ou no Recreio, ou na Barra da Tijuca, ou em Campo Grande, né? Eu sei que Campo Grande fica um pouquinho distante, mas é um bairro também que está crescendo muito turisticamente e gastronomicamente, e é na região da Zona Oeste.
Então, o primeiro passo é a gente fazer essa sensibilização com moradores, com pessoas do território e ir trabalhando, né? Trazer o que vai gerar de diferença no território se a gente trabalhar o turismo. O que vai gerar de impacto num número para a prefeitura, porque o poder público é extremamente importante, sim, nesse casamento, né? A gente costuma dizer que turismo é rede. Turismo é rede entre os empresários, turismo é rede com políticas públicas, porque sem ela a gente não consegue andar muito, né? Eu acho que a lei já faz muita coisa, enfim, mas a gente não consegue andar muito. E aí, quando a gente fala de Sebrae, né? E como que o Sebrae pode ajudar? Primeira coisa que eu gosto sempre de falar, gente, o Sebrae não é uma entidade pública, tá? O Sebrae é uma entidade privada. Nós recebemos dinheiro público, por isso que nós somos auditados por várias empresas e pelo TCU, tá bom? Então, tudo que a gente faz é justificado. Então, é um prazer enorme trabalhar com turismo e com outros setores. A gente consegue ver transformação. E aí eu não falo só de receita, eu falo de transformar vidas mesmo, tá? E eu acho que quando os empresários, os pequenos empresários entendem a importância de ter uma rede, de formar, de entender que se eu indicar o meu colega, que às vezes trabalha com o mesmo produto que eu, mas tem outro produto que eu não tenho, se eu indicar ele, eu não estou perdendo o cliente, eu estou agregando ao meu negócio também. Tá? Então, o primeiro passo é a gente sensibilizar o território e entender a importância de fazer isso acontecer. Eu acho que eventos como esse, como você falou, tem toda essa, né, essa importância. Tá? Queria aproveitar para continuar ouvindo vocês. Não, falou nada. Falou o necessário. Podemos falar mais ainda. Dani, antes de você falar, eu quero que você fale primeiro. Eu quero primeiro dizer que você começou muito bem, o Rafa falando dos tupinambás. Eu acho que se a gente tem que abrir essa discussão, a gente tem que render essa homenagem e falar dessa importância. Quero dizer também que é muito simbólico. A gente abriu o seminário com uma mesa totalmente feminina. E a gente está fechando o seminário, quase que por um acaso, porque o Pablo sofreu um acidente de carro ontem, com uma mesa 100% feminina. Isso também é simbólico. Com certeza. Né? E eu quero lembrar também que a Amanda não é só essa gestora do Sebrae, mas foi ela a responsável, junto com uma equipe muito competente, pela capacitação da casa e de todos os atrativos âncoras, a implementação desse projeto. E que é uma pessoa muito adorável, que ela faz esse trabalho com uma paixão e que nós demos muita sorte de tê-la como essa consultora. Então, quero agradecer essa introdução e dizer que vocês abriram muito bem isso. Fala, Dani. Muito obrigada. E a Dani eu nem vou dizer, gente. Imagina. Vou ficar aqui o dia inteiro. Bom, boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite. É um prazer enorme estar aqui, dividir Dani essa veio mesa. de São Paulo. Vim, eu sou uma carioca, sou daqui de Curicica, né, daqui de pertinho, e estou há 15 anos já em São Paulo. Eu debandei. Mas por questões pessoais, marido que é transferido, essas coisas assim, né, de trabalho, e aí acabei ficando por lá. E trabalho bastante com a questão do financiamento, para voltar aqui rapidamente para a questão do Rafa, que o Rafael trouxe. E eu concordo muito com a Amanda. Eu acho que tudo começa com a sensibilização. Quando eu trabalhava aqui no Instituto Rio, aqui em Jacarepaguá, que era uma organização social que fazia investimento em outras organizações, né? A gente identificava organizações locais em toda a Baixada de Jacarepaguá. Apesar do nome ser Instituto Rio, né, a prioridade era Jacarepaguá, eles tinham que eleger por onde iam começar. E aí ficou Jacarepaguá, e eu peguei justamente essa época, isso ali 2000 e poucos, acho que 2004, 2003, 2004, mais ou menos. Quer dizer, a gente está falando de 20 anos atrás. E a gente identificou exatamente isso. A gente precisava muito sensibilizar os empresários, o empresariado da região, né? Então, ela falou um pouco lógico, é fundamental a presença do poder público, né? Do estabelecimento de políticas públicas. Sem isso, a gente não avança muito.
Mas a gente tem um empresariado expressivo aqui em Jacarepaguá e na região da Zona Oeste como um todo. Só que ele não conhece toda essa história que a Lê apresentou aqui, tudo que nós vimos aqui nessa abertura linda, foi ótimo eu ter visto tudo. Obrigada. Por isso que eu te inspirei. Muito obrigada, me desculpem pelo atraso. Mas é fundamental que a gente possa ter oportunidades assim, de sensibilizar, porque eles não conhecem a própria história, né? E não conhecem a história desse território onde eles vieram explorar, vamos dizer assim também, né? E que eles vieram por N motivos, eles escolheram instalar suas fábricas, suas empresas aqui e precisam ser sensibilizados para isso, para participar e para entrar com investimentos. Existe muito recurso, existe vários tipos de incentivos. Acho que a gente vai falar disso mais para frente também. Então, é possível que eles aproveitem e explorem inclusive benefícios fiscais, para colaborar com essa região. Então, às vezes, eles acabam escolhendo projetos distantes, investindo em projetos distantes, e não aqui onde estão os seus funcionários, os seus colaboradores, a sua força de trabalho, e onde eles, mal ou bem, impactam diretamente com os seus negócios, né? Então, acho que o investimento privado ele é muito bem-vindo, e acho que um caminho é o que a Amanda falou, da sensibilização, do conhecimento, da informação, né? Eu vou deixar para a Lei complementar. Eu acho, Rafa, inclusive, que a gente está passando por essa parte do investimento privado e da sensibilização da comunidade, porque, de fato, eu desconheço os investimentos públicos para os nossos territórios. Eles existem, mas eles não são tão acessíveis. Talvez a Amanda possa me corrigir se eu estiver falando uma besteira, mas, pelo menos nesse tempo que a gente vem trabalhando essa implementação do turismo, a gente não consegue coisas muito simples como sinalização da rota, para que as pessoas, pelo menos, conheçam. Lá é o núcleo, aqui... E a gente já levou isso diversas vezes para diversas instâncias e não consegue uma coisa que, teoricamente, é bem simples, né? E a gente, inclusive, nosso plano de ação desse projeto, ele está dividido entre aquilo que a gente pode fazer e aquilo que a gente depende do poder público para caminhar. E a parte que depende do poder público, ela está estagnada. E não por falta de luta, porque nós temos um coletivo extremamente atuante. A gente se reúne todo mês para rever o nosso plano de ação e eles trabalham o mês inteiro nisso. A gente só conseguiu realmente o reconhecimento do corredor cultural, que foi um ato um pouco político, vamos dizer assim, né? Porque reconhecer também fazia parte da pauta. Mas, de fato, o que se trouxe a partir desse reconhecimento? Nós deveríamos passar a figurar no mapa que você citou e que não estamos figurando. Então, essa pressão no poder público, o dinheiro existe? Existe. Ele é destinado para a região? Não. Nem no mínimo necessário, que é uma sinalização. Para dizer que tem uma igreja histórica, para dizer que tem um polo gastronômico. Isso é o mínimo. Entendeu? Então, a gente vai ter que fazer uma pressão muito forte para esse dinheiro aparecer para a nossa região. Eu estou errada, Dani? Ou Amanda? Certíssima. O dinheiro está lá, mas não vem para cá. Tem que vir para cá. E a gente vai voltar a falar da questão econômica, porque a gente precisa cobrar não só da iniciativa privada, mas, acima de tudo, do poder público. E porque a gente tem um exemplo de vários exemplos. Eu vou falar um que é muito senso comum do ponto de vista do turístico, que é o Carnaval, que é um atrativo que foi criado historicamente, e a gente sabe disso. Esse ano completaram 40 anos da Marquês de Sapucaí, e o último faturamento estimou 9 bilhões de retorno, né, em um evento, né, em um determinado ponto da cidade do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que pensar, obviamente, em ampliar isso. Mas não tem como a gente pensar em ampliar, em termos de resultado econômico, sem pensar em qualificar. Né? E qualificar quer dizer pensar em como a sociedade está inserida nesse projeto, que é o segundo ponto de perguntas que a gente tem aqui. Né? Eu acho que a gente começou falando do Manto Tupinambá e a gente precisa falar dele, porque a gente ainda tem uma ideia equivocada, e falo como quem atuou como professor de
de guias de turismo. Eu fui professor, né, do SENAC de 2016 a 2021, formando guias de turismo. E a gente ainda tem algumas, né, máximas que devem ser contestadas. A primeira é, para trabalhar com turismo, você tem que vem de berço. Você tem que falar vários idiomas, você já tem que ter um capital cultural, né, que conhece tudo. Então, já existe, de certa forma, uma ideia que tenta elitizar os investimentos com turismo, né? Então, esse é um primeiro ponto. O que, para mim, é um contrassenso, porque a gente tem que pensar em turismo de base comunitária cada vez mais, né? Porque são esses que reconhecem e conhecem a fundo os seus atrativos naturais, né? Todas as particularidades desse bioma, desse complexo lagunar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Mas para entrar aí, e aí eu remonto a importância do reconhecimento histórico desse processo, lembrando do próprio manto tupinambá e da nossa herança afrodiaspórica, a gente tem que lembrar que a colonização do Rio de Janeiro foi estabelecida, assim como a criação da freguesia, lá em 1594, freguesia do latim freguesia, aqueles que estão subordinados à igreja, eram dados através de um sistema que foi autorizado pelas coroas ibéricas, chamado de guerra justa. Guerra justa era uma coisa bem simples. Você chega na região e oferece para eles a catequização, né, sem ser forçada. Se eles não reconhecerem os símbolos religiosos, é porque eles são hereges, então eles devem ser capturados. Então isso legitimava uma guerra, verdadeira guerra de captura para escravização dessa população, né? E isso é muito importante que se diga, porque a gente bate na tecla, né, que o Rio de Janeiro foi o maior entreposto de escravizados africanos do Atlântico, isso é verdade, mais de 5 milhões de pessoas, né, saíram da costa da África e vieram para cá, a maioria delas de etnias banto, né, e iorubás, né, a gente até citou a própria origem da palavra banto aqui, que é quilombo, que é o lugar da resistência, mas tem uma outra palavra que eu acho maravilhosa, que a gente também citou indiretamente, que é o semba. Semba, em Congo, Angola, quer dizer unir os umbigos, dançar de forma a encostar, né, suas partes viscerais e um no outro. É uma conexão ancestral. Então, quando eu falo disso, e aí usando essa metáfora, a gente, para qualificar, a gente tem que ter a noção de que a gente precisa se ligar e se conectar à nossa herança ancestral. A gente precisa saber o que acontecia aqui, a gente precisa saber da importância dos primeiros piaberus. Gente, eu moro no Engenho Novo, eu vim para cá, eu vim pela linha amarela. A linha amarela era um piaberu, era um caminho indígena que se usava em grande parte para se chegar a Jacarepaguá, assim como era o caminho do Campinho, do Largo do Campinho. Então, a gente precisa reconhecer... Claro, a serra, evidentemente, sim. Então, o que eu queria trazer é exatamente esse impacto social, que parte por uma pergunta de dois lados. Como a gente pode ampliar o acesso e a formação, né, a quem quer trabalhar com o turismo, não só turismólogos em termos acadêmicos, não só necessariamente um curso técnico de guia, mas como a gente pode capacitar cada vez mais, direto ou indiretamente, a sociedade da Grande Jacarepaguá para trabalhar como receptores, como, né, multiplicadores desse potencial turístico, né, e como a gente pode, de certa forma, democratizar esse processo. Porque a gente tem pouquíssimas. A gente tem uma escola pública no Rio de Janeiro com curso técnico de turismo, a Juscelino Kubitschek. Uma, que fica na Grande Tijuca, né? Então, e é um curso relativamente caro, longo, que requer viagens. Então, eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre esse viés social. Vou começar, hein? Bora. Gente, eu estou aqui representando o Sebrae, né? Vocês sabem. E capacitação é o nosso principal foco, né? A gente tem diversos projetos setoriais, que é onde a gente trabalha os setores separadamente. Então, dentro do setor de turismo, por exemplo, a gente tem diversas soluções, sejam capacitações, oficinas, sejam capacitações coletivas, né? Oficinas, palestras, seminários, como consultorias individuais. O que a gente faz para trazer uma capacitação, informação, acesso ao mercado a essa galera? A gente monta trilhas para pessoas que querem abrir negócios ou já têm negócios do setor de turismo e a gente capacita essas pessoas. Amanda, me fala um exemplo do que vocês capacitam. A gente leva a capacitação de precificação, por exemplo, de um passeio
eu tenho uma empresa de barco, né, como a gente tem aqui na Zona Oeste. Eu quero saber como que eu vou precificar o meu passeio. Nunca trabalhei com isso na minha vida. A gente te ajuda. Eu quero levar uma experiência legal para o meu cliente como guia. O que eu posso agregar nesse passeio do meu cliente? A gente te ajuda. Eu quero desenvolver um planejamento. Eu tenho um projeto, plano de ação. A gente te ajuda. Tá? Então, o papel hoje do Sebrae, apesar de muita gente não saber o que a gente faz, vou procurar o Sebrae para quê? Para ver o meu MEI? Não é só sobre o MEI, gente. O Sebrae ele não faz só isso. A gente tem diversas capacitações para trazer melhorias na gestão de quem já tem e para ajudar quem quer abrir um setor. A gente tem livros de ideias, né? Hoje em dia a gente fala muito no digital, principalmente depois da pandemia, que a gente te dá lá um negócio do que você precisa abrir ele do zero, desde a formalização, como que vai ser o CNPJ, se vai ser MEI, se vai ser microempresa, se vai ser empresa de pequeno porte, até a questão de fornecedor. Mas muita gente não sabe disso, né? Então, a gente tem atendimento, o nosso atendimento ele é gratuito e a maioria das nossas capacitações são gratuitas também. Se não forem gratuitas, a gente tem o subsídio, tá? Tudo no Sebrae tem o subsídio, porque o nosso foco é fomentar o empreendedorismo. E tem um detalhe. De vez em quando vocês trazem essas capacitações aqui para casa. Exatamente. Que vez é isso? Porque de vez em quando eu chego lá, eu bato a porta. Traz, Sebrae, vamos ajudar nossas artesãs. Trouxemos várias. A gente, Como é que todo é isso? ano, né, a gente faz um planejamento de orçamento. Quanto de dinheiro a gente tem para trabalhar cada setor no ano seguinte. Então, a Alê procura muito a gente, que a gente já combinou até que vai trazer algumas pedinte coisas mesmo. novas. Ai, Amanda, eu quero trazer uma capacitação para os meus guias. Ale, quantos guias você tem? 15. Tá bom, eu vou ver no nosso portfólio o que a gente tem de temática que vai ajudar eles. E aí eu consigo fazer isso gratuitamente através desse orçamento. Aqui na casa. Aqui na casa, exatamente. A gente já tem projetos montados para trabalhar durante o ano, mas a gente sabe que entra muita demanda fora projeto. Então, a gente precisa atender. O nosso foco é causar transformação. Então, para a gente pegar um grupo de artesãs que, muitas vezes, a gente sabe a dificuldade que a artesã tem de precificar, porque o artesanato entra o tempo, entra a mão de obra, porque você produzir uma peça leva, às vezes, dias. Vocês já fizeram essa capacitação Como aqui que eu vou 2 vezes. precificar isso? Então, a gente sabe que essas demandas vão surgir durante o ano, e são muitas demandas, né? E a gente já tem um recurso separado para isso. É demais. Eu sou fã. A gente no Cultura e Mercado, a gente também trabalha muito com o Sebrae. Lá em São Paulo é um grande parceiro. E eu acho que também, e aí não estou fazendo propaganda, tá? Porque o Cultura e Mercado não trabalha com turismo especificamente, mas fazendo uma provocação aqui, eu acho que a gente também pode criar e estimular, assim como a gente identificou que tinha uma necessidade muito grande de profissionalizar o mercado de cultura, e aí o Cultura e Mercado foi criado como uma escola independente que faz essa atuação, né? Eu acho que também precisam surgir escolas de turismo, para formar os guias, para formar... Como é que a gente organiza uma área, uma região? A gente tem aqui a Alê como um exemplo, ela já pode ser aí, ó, provocação, uma fundadora de um turismo e mercado. Vamos pensar assim. Mas é sério, não precisa ser uma escola, tudo tem custo, né? E não é fácil manter um empreendimento, né? Mas eu acho que cursos livres, trazer especialistas, seminários, né? Debates, encontros livres, mas que tragam talvez essa visão, porque talvez seja importante que a própria comunidade possa perceber o que ela pode fazer. Mesmo que ela não seja uma artesã, que ela não tenha um restaurante, né, que não seja uma coisa mais já estruturada, mas como é que ela pode colaborar? Ela pode participar dos grupos que a gente viu aqui se apresentando tão lindamente, né, como um guia, ou até, talvez, de uma maneira mais informal, e depois vai formalizando, vai crescendo, vai organizando, estruturando, e o Sebrae apoia muito nisso. Tem também recurso, a gente estava falando antes dos recursos, investimento público e investimento privado.
E tem um outro investimento público, que é a questão das emendas parlamentares. A gente está falando aí de bilhões, se não me engano, ano passado foram 6 bi, esse ano deve ser mais, que a gente tem das emendas. E por que não fazer, então, cursos em parceria com o SEBRAE, em parceria com a Casa de Cultura de Jacarepaguá, para capacitar a, digamos assim, mão de obra local, né, a comunidade, para receber esses turistas, né? Eu acho que pode ser um recurso bastante interessante para a gente acessar para esse fim. Eu achei um caminho que eu achei que não ia emplacar. A gente vai completar 7 anos de existência no dia 1º de outubro. E nós nunca tivemos um patrocínio, né? Aí foi reconhecido o Corredor Cultural. Eu escrevi um projeto, que eu tenho uma preocupação muito grande de continuar inserindo esses nossos guias que trabalham com a gente, mas inserir a comunidade. Então, escrevemos um projeto chamado Ativação do Corredor Cultural, que ele prevê 3 ações. Uma é colocar totens no corredor cultural para ser autoguiado, para que as pessoas, ao passearem pelo corredor, comecem a ser educadas, que aquele patrimônio existe, a educação patrimonial pela autoguiamento. E nós colocamos nesse projeto também que teríamos 3 esquetes teatrais, que mensalmente a gente vai fazer essa apresentação gratuita no corredor, em 3 pontos de interesse turístico, ou seja, a Fazenda da Taquara, que é uma guia que já faz a Fazenda da Taquara, Maria de Benguela, a Colônia Juliano Moreira, que é o nosso Bispo do Rosário, e a nossa Inácia fazendo lá no Engenho Novo da Taquara. Então, ativação em 3 pontos, principais pontos de interesse turístico. E o terceiro viés desse projeto, capacitar 12 jovens da comunidade, nem não trabalha, não estuda, e que está aí muito suscetível à influência de negativas, vamos falar assim. Então, esse projeto passou para uma segunda fase, que é de escuta. É um projeto de 120 mil reais, parece um dinheirão, mas eu posso garantir para vocês que é um dinheiro pouco. A Dani, eu que trabalhei no mercado cultural, que trabalhava com milhões, sei que isso mas é suficiente, entendeu? Porque quando você não está ali para ganhar dinheiro, você está para fazer, você faz com esse recurso. Então, são 12 jovens, porque o que a gente quer é isso, que a nossa comunidade se insira no projeto. Porque se ela for excluída, cadê a sustentabilidade que a gente está falando aqui o tempo todo? Então, essa foi a nossa preocupação, e a gente, orem por nós, na quarta-feira eu vou para a fase de escuta. Durante 20 minutos a gente vai defender por uma banca esse projeto, e se tudo der certo, e eu tenho fé em Deus que vai dar, a gente vai receber nosso primeiro patrocínio, e é para isso. Então, durante 2025, a gente vai receber esse dinheiro e vai ter mais 12 mediadores do território, e depois a gente precisa encaminhar para o SEBRAE, porque também não adianta só capacitar. Aí a gente tem outro problema. Outra demanda. Outra fase. Não é? Que etapa. A gente não adianta capacitar e largar. É igual um empresário, não adianta abrir uma empresa e soltar. Não é? Aí o SEBRAE vai ter que nos ajudar nessa etapa, né? Estaremos aqui. Com certeza. Eu já chamo para cá para deliciar, entendeu? Já está amarrando tudo. Convite estratégico. Tem testemunha, né? E não tem como fugir. Todo mundo, hein? Todo mundo assinar, hein? Mas é impressionante a gente estar falando disso, está falando de uma coisa que é tão óbvia, demanda de investimento no bairro, que, segundo o último censo do IBGE, é o maior da cidade e do país. Olha, não sabia do país. Sim, não sabia, não. O maior bairro do país era Campo Grande. Só que Jacarepaguá superou, segundo o último censo, a população de Campo Grande. Então, a gente está falando, né, dividindo ali o maciço da Pedra Branca, a gente tem 2 lados de uma potencialidade gigantesca que são inexploradas e com muito pouco investimento público em cultura de modo geral. Tá? Então, eu acho que, de certa forma, falar sobre isso nos leva a pensar em um último ponto aqui desses 3, que é a importância econômica, a importância social, mas a importância patrimonial, né? Necessidade de reconhecer nossas potencialidades patrimoniais. Isso me remete obrigatoriamente a 2 coisas que a gente tem discutido ao longo desses 2 dias: educação e cultura.
Tá? A gente tem falado muito disso, mas a gente precisa cada vez mais unir essas palavras. Eu sempre falo isso porque eu sou um educador, mas a origem etimológica da palavra educação, que é o educare, numa tradição direta do grego para o português, significa guiar para fora de si mesmo. Levar o indivíduo a olhar o mundo de forma não individualista. Perceber que só existe uma alternativa, né, de desenvolvimento no campo da educação, a articulação coletiva. E a cultura é uma prova clara disso. A cultura, né, que dá origem à palavra cólera, culto, agricultura, não é algo individual, é algo fruto da coletividade. Então eu estou trazendo esse elemento para deixar claro que se a gente tem uma coletividade que historicamente foi negligenciada, não só da sua história, como do reconhecimento do seu lugar social e dos seus patrimônios, a gente às vezes acha que nós não temos atrativos turísticos para investir. Então eu queria passar por esse viés com vocês, falando como essa capacitação pode ajudar a potencializar, a preservar, a difundir, né, patrimônios naturais, materiais, imateriais que a gente tem no nosso território da Grande Madureira. Olha, da Grande Jacarepaguá, desculpa. Eu saí de Madureira para vir para cá de manhã. É suburbano, tem jeito. Perdão. Posso? Ah, não, pode Claro. ir, pode ir. Não, esse é um assunto que me toca muito, porque eu sou museóloga, né, de formação. E como moradora daqui, de Curicica, né, eu sempre me impressionei muito pelo fato das pessoas não conhecerem, né? Então, a gente volta, eu acho, de novo para o tema lá que a Amanda trouxe lá atrás, que é a questão da sensibilização, a questão da informação, essa formação para o patrimônio. E a gente tem um problema muito grave no Brasil, que é a desvalorização da memória. Por isso que eu falei que isso me cutuca, né? Muito. Eu, como museóloga, a brincadeira corrente na família era a faxineira de antiguidades, né? Então, assim, todo mundo ria, mas é terrível isso, né? E desde sempre, né? Museu, você começou falando, o Rafael começou falando do manto, né? Museus, a nossa história, ela é sempre relegada a um lugar de desvalorização muito grande, né? Então, vamos falar de tecnologia, vamos falar de futuro, vamos falar de... E a gente esquece que esse passado é extremamente relevante, né? Não tem como a gente pensar em desenvolvimento, em olhar para frente, em olhar futuro, se a gente não conhece aquela metáfora também super antiga, mas é a metáfora da flecha, né? Você tem que puxar para trás para conseguir atirar para frente. A flecha só vai em frente, a gente só vai alcançar o desenvolvimento se a gente olhar para trás. E se a gente não reconhece no nosso próprio território, me impressionava muito. Ninguém conhecia. Tudo isso que você apresentou aqui, e quando eu fiz faculdade, eu fiz trabalhos, fui conhecer fui fuçar tudo isso, né, fotografar, e fui pesquisar o que era rococó, o que era clássico, o que era, né, o que tinha aqui na região, e fui ficar impressionada lá com os ex-votos, lá na Penha, lá, coisas que a gente não sabia morando aqui. Né? E eu precisei fuçar muito, precisei pedir muita autorização para entrar, de muita coisa que estava fechada, né? Que não era aberta ao público. E isso sempre me impressiona, porque a gente não tem como, se a gente não valorizar e não conhecer o nosso passado e não preservar, e a preservação ela é cara, ela não é barata. Tanto a patrimonial, claro, né? A arquitetônica, ela é custosa, mas a gente tem que falar muito também desse patrimônio imaterial. Então, quando você traz a questão dos terreiros, né, essa questão é fundamental. Essa história, ela é passada dos quilombos, ela é passada realmente, né, pela via da história oral. Então, se a gente não estimula que essa história continue, que ela seja registrada de alguma forma, que ela seja incentivada, né, a gente vê gerações aí que desconhecem o próprio território onde elas moram, e isso é uma questão que eu acho que tem muito a ver com essa desvalorização geral da memória. E aí hoje a gente tem falado muito em sustentabilidade, e aí sustentabilidade muita gente ainda pensa no ponto de vista só ecológico, né, ambiental e tal. Ela é muito mais ampla do que isso, né? A gente tem que pensar a sustentabilidade financeira dessas iniciativas, a gente tem que pensar a sustentabilidade social. Mas também temos um patrimônio natural aqui que é absurdo. E aí a gente tem toda uma especulação imobiliária, a gente tem todo... Então, não importa se a gente está falando do patrimônio natural, do imaterial ou do material. Em todos eles, a gente precisa de um investimento em informação para que haja a identificação e o pertencimento.
quando o próprio jacarepaguense, né? Quando o próprio Inventei Jacarepaguá, quando a própria população de Jacarepaguá começar a valorizar essa história que pertence a todos nós, né? Que é um patrimônio nacional, mas se a gente que está aqui não valoriza primeiro, quem vai valorizar, né? Quem de fora vai saber dessa história? E quanta coisa a gente já não perdeu, vem perdendo por conta disso. Então, acho que é fundamental, é algo urgente e muito importante, mas que tem muito a ver com uma cultura que é mais ampla, que é geral do nosso país, da cidade, do estado, enfim, que é essa questão da desvalorização do patrimônio de uma maneira geral, né? Então, precisamos mudar um pouco essa realidade. Verdade. Posso dar um exemplo? Deve. Dê um exemplo Depois eu vou positivo, que eu fiz repetir uma fala coisa que eu muito falei ontem negativa. também, mas eu acho que se encaixa bem nesse Eu contexto. não sou cria da Zona Oeste, eu sou cria da Zona Norte, eu sou lá da Penha. Por isso que eu te tá? coloquei do lado do Rafa. E aí eu vim morar na Zona Oeste há 6 anos. Quando me deram turismo, eu falei, gente, o que eu vou trabalhar de turismo na Zona Oeste? Não tinha ideia, né? Imagina, como é que eu vou lançar um roteiro para competir com Zona Sul? Imagina, que isso. Quando eu comecei a conhecer, hoje em dia, meus amigos sempre me procuram, né? Me dá uma dica de um restaurante, me dá uma dica de um lugar para ir, um passeio, um negócio. Eu só dou dica da Zona Oeste. Não tem outra região. Recentemente, uma menina do Sebrae de Pernambuco, ela vai vir para um casamento em Vargem. Aí deram meu número para ela, para eu dar dicas para ela. Eu falei, onde você quer ficar? Ela, eu quero conhecer a Zona Sul. Falei, não, eu quero ir no Cristo, no Pão de Açúcar. Eu falei, olha, faz o seguinte, fica uma noite hospedada na Zona Sul e o restante você fica aqui na Zona Oeste. E aí a gente tem os nossos roteiros, a gente tem um site chamado Experimente o Rio. Lá tem roteiro de todo o estado do Rio de Janeiro. Falei, pega aqui todas as dicas, inclusive Casas de Cultura tá lá. Pega aqui todas as dicas, vou montar um roteiro para você. Aí ela manda, eu não sabia que tinha tanta coisa assim para fazer na Zona Oeste. Falei, menina, você nem precisa sair daqui, imagina. E aí, recentemente, a gente fez uma visita técnica para Paraty. Lá tem quilombo, né? E aí, uma colega do meu lado, aqui da cidade do Rio, falou assim, nossa, tão legal, né? Lá a gente não tem isso. Eu falei... Ai, que ódio. Falei, o quê? Quem é essa pessoa? Eu falei, você tá louca? A gente tem ainda melhor. Porque a gente só tem consegue 3. ver... a gente consegue ver como que está evoluído, sabe? Como que agrega, quantos produtos o quilombo aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro tem. Recentemente a gente fez uma fanpress lá no Astrogilda, né? Que aí tem o Tô na Boa, enfim. Eu falei com a Gisele, Gisele, você não tem noção de como o quilombo aqui traz mais possibilidades e é mais rico do que outros lugares que eu já fui, como o Sebrae, né? E aí ela ficou rindo. Eu falei, vocês não têm noção. Então, quanto é importante a gente trazer esses exemplos e juntar, trazer cases, como eu falei para você, né? De você entender o que você faz, a transformação que você causa, o que você pode contribuir para a comunidade. Porque quilombo, gente, não é só você chegar e você ser rezado. Não é isso. Quilombo é uma comunidade, é um território, tem vida ali todos os dias, né? Então, como é importante a gente falar disso, falar dessa informação e ter acesso a isso. Pegou filé, né? Pegou o filé do Rio de Janeiro, Zona Oeste. Poxa, gente. Ó, recentemente eu vi lá no Instagram, hoje em dia a gente tem tudo na palma da nossa mão, né, gente? Qualquer lugar que você queira ir, você bota lá no Instagram, aparecem dezenas de lugares. E aí eu vi uma galera postando, fazendo stand-up para ver o nascer do sol em Copacabana. Falei, que legal. Falei, mas eu não vou para Copacabana. Não vou. Liguei pro Alê, do Guaratiba. Maravilhoso. Falei, Alê, eu quero fazer stand-up vendo o pôr do sol. Ele, a gente tem. Falei, fechou. Sábado eu tô lá, gente. Bota no Instagram. Com certeza. Com certeza. Ontem, Rafa, assim, eu acho que dialoga um pouco com isso. A Amanda até alegrou bastante o papo, mas eu vou falar uma coisa que é um pouco triste, mas que tem a ver com a sua pergunta.
sobre essa questão, né, de como que a gente educa, né, de como que a gente faz essas pessoas se apropriarem. Mas você pensa bem, eu no outro dia estava pensando nessa dificuldade. A gente vive num país e numa cidade em que tantas necessidades não são supridas, né? A violência, a falta de educação, a falta de acesso à saúde. Como que uma comunidade vai entender que a cultura é um bem, uma necessidade essencial? Como que você consegue fazer com que essa comunidade compreenda isso? Só que a gente precisa entender que um cidadão, né, quando ele tem senso crítico, é quando ele vai questionar toda a estrutura de poder que nos mantém sem tudo isso que a gente tem. E quando a gente tem acesso à educação e à cultura, que não pode ser dissociada, como você falou, e eu concordo plenamente, você começa a ter uma série de cidadãos que não aceitam mais como eu não aceito, né? E que eu não me conformo, e que é isso que me motiva, esse inconformismo de achar que tudo está certo. Principalmente quando a gente já galgou alguns degrauzinhos e que já está mais confortável. Entendeu? Então é isso. Quando a gente sai nessas caminhadas, a gente quer provocar isso. Essa reflexão de que, epa, isso aqui é meu e eu tenho que brigar por isso, porque isso aqui vai trazer riqueza para mim. E uma vez que eu começo a me apropriar disso tudo, eu começo a ser uma pessoa questionadora. Entendeu? Eu acredito, e eu espero que eu esteja certa, que toda vez que a gente se reúne aqui, que a gente apresenta esse vídeo e que a gente fala isso, que as pessoas saem daqui provocadas. E ao se provocarem, elas comecem a buscar esses caminhos e elas comecem a se tornar mais questionadoras e inconformadas. Entendeu? Então, acho que a gente, acho que pode só ser um para caminho, te complementar, né? acho que uma coisa que a gente pode, uma tecla que a gente pode bater bastante para que as pessoas entendam a importância desse tipo de trabalho, é a gente começar a apresentar também resultados e contar para as pessoas quanto de emprego, renda, quanto de imposto que a gente retorna a partir de projetos, iniciativas culturais. Porque, se não for pelo viés subjetivo da importância dessa leitura crítica, desse crescimento, né, pessoal que todos teremos, então que seja também pelo viés econômico. Entender o quanto a cultura gera, e gera muito emprego, né? Você deu o exemplo do samba, tem o exemplo polêmico da Madonna, né? Que, gente, aquilo gerou muito mais retorno, né, de investimento, de dinheiro, do que o que foi gasto, do que foi investido. Então, é um retorno muito grande. E sem contar a informalidade, né? Sem contar o que você não tem como medir ali, que não foi apurado, quantas cervejinhas o cara ali vendeu com o seu isopor, né? Mas a gente sabe tudo que foi gerado de impacto. Então, o turismo, a gastronomia, até a farmácia ela é impactada, ela vende mais, o Uber, porque vai fazer ali o roteiro, porque vai ter mais gente chamando, o táxi, etc. e tal. Então, a gente precisa se apropriar muito desses números, desses dados, para a gente poder... Imagina, um seminário como esse, você tem a iluminação, você tem o cara que fez o vídeo, você tem uma equipe aqui de som, você tem pessoas trabalhando aqui no domingo, a alimentação, o carinha que fez o crachá, enfim, quanta gente está envolvida num projeto aparentemente simples, né? Debates, os convidados, né, e tal, mas você tem uma estrutura enorme, e isso é dinheiro que vem e dinheiro que vai, né? Então, isso está entrando dinheiro no bolso de quem está trabalhando aqui hoje em pleno domingo. É muito importante que a gente fale sobre isso, sobre o impacto econômico que a cultura gera. A cultura é o único setor que impacta em todos os outros setores. Isso é o único setor. Então, é muito importante. A gente emprega mais do que a indústria farmacêutica, a gente emprega mais do que a indústria automobilística. Então, esse tipo de informação a gente precisa fazer circular nas pessoas. Eu vou pedir o Rafa para me dar licença para fazer uma pergunta. Né? Guarda essa, você anota essa, porque é isso, a gente precisa que as pessoas saibam isso para valorizar. Dani, também falo posso, Rafa, só um instante? Mas você vê como é que tem uma demonização. Quando eu trabalhava lá na cultura,
como contadora, eu vi uma demonização da Lei Rouanet, uma falta de entendimento sobre essa lei. Tinha gente que falava umas atrocidades comigo, dizia, gente, eu tive que adotar modelos de excelência de gestão porque era um dinheiro público que a gente tinha que gerenciar para prestação de contas. E essa questão da demonização desses incentivos? Tem a ver com o que você falou, né? Ninguém quer que a gente seja crítico. Ah, então, é vamos verdade. demonizar a cultura, que é para ninguém gostar da cultura, porque a cultura forma seres pensantes, críticos, movimentos. Então, sempre que a gente tem governos, movimentos, né, conservadores, que querem manter um status quo, né, que querem manter suas estruturas de poder, a gente sempre tem a cultura como o primeiro alvo, né? É só olhar isso ao longo da história. Então, essa demonização ela é absurda, não condiz. Lógico, problemas e pessoas corruptas existem em qualquer setor. Temos policiais, que são as pessoas que, né, têm que nos defender, e graças a Deus nos defendem. Quero crer que a grande maioria é correta, mas sabemos que existem corruptos. Sabemos que existem advogados corruptos, existem médicos estupradores. Ora, bolas, problemas a gente tem em qualquer área, todas as áreas têm. Claro que eu não acho que todo mundo que trabalha com a Lei Rouanet é santo. Não, mas a forma como a coisa foi vendida é um programa que tem uma prestação de contas rigorosíssima. É super difícil de você conseguir burlar. Eu daria um prêmio para alguém que consiga fazer alguma coisa errada ali, mas, enfim, deve ter. Não estou dizendo que não tenha, não se trata disso. Mas é um programa extremamente eficiente e eficaz, que traz muitos recursos, que impacta para cada R$1, lá vou eu com os dados. Adoro. Para cada R$1 investido na Lei Rouanet, volta R$1,59 para o governo. Isso é pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, tá? FGV. Então, assim, é super... Não está dando dinheiro nenhum, já né? está até antiga, porque ela já é uma pesquisa de 2019, se não me engano. 2009 ou 2019, agora não lembro. Então, assim, uma pesquisa, para cada R$1 investido, volta R$1,59, então é investimento. E é isso que a gente estava falando, a cultura gera mais emprego do que muitas indústrias que têm um incentivo fiscal muito maior. O incentivo fiscal da cultura é pequenininho, em todas as áreas têm incentivos, né? O comércio tem incentivo, as indústrias todas têm incentivo, isso é normal. Nenhuma delas tem que prestar contas. Agora, é claro, a gente tem um holofote, também tem uma coisa um pouco natural, né? São famosos, são pessoas conhecidas. Então, tem um holofote na cultura, né, que você não tem na indústria automobilística, por exemplo. Né? Na indústria automobilística, os carros têm incentivo fiscal, mas eles não saem com um selo, lei de incentivo à cultura. Né? Você não ganha o carro com... Toda peça de teatro tem um selo ali de incentivo à cultura. Né? E o maior beneficiado, acho que um outro engano muito grande que tem é achar que o maior beneficiado é o artista. Não é. Existem tetos para tudo, não é. O maior beneficiário é a população, que acessa muitas coisas que não poderia acessar gratuitamente, né? Ou com valores mais acessíveis do que custariam se não tivesse o incentivo fiscal. E as próprias empresas que ganham aí o direito também de poder escolher, investir, direcionar seus investimentos. Eu queria subverter novamente a ordem aqui para propor abertura para o público antes da gente fazer a última pergunta, a última eixo de reflexão, né? Eu já vou antecipar que esse último eixo de reflexão vai ser sobre projetos. A gente precisa pensar e planejar o nosso futuro, sobretudo no ponto de vista turístico, tá? Então eu vou trazer aqui depois, para a gente fechar, algumas reflexões sobre como a gente pode incentivar, né, a formação, o turismo pedagógico, a criação de novas rotas, o reconhecimento dessas rotas turísticas. O que a gente deve contribuir enquanto sociedade civil organizada para que isso se amplie, evidentemente. Mas antes eu queria abrir para algumas perguntas do público, porque é óbvio que se a gente está falando do reconhecimento, do investimento, da possibilidade de crescimento coletivo, a gente tem que ouvir as pessoas que estão aqui, parabenizar novamente todo mundo que está aqui, porque em pleno, né, Rock in Rio, em pleno jogo no Maracanã, a gente está com um evento aqui acontecendo, com muito engajamento, então é importante que a gente fale isso. E para abrir para essas perguntas, eu vou fazer só uma provocação que começa com o manto também. A ideia da reflexão. Eu lembro que a primeira vez, e tem 100 anos exatamente esse ano, o poema do Oswald de Andrade, O Erro de Português, a primeira vez que eu li esse poema, e isso, de certa forma, traz uma ideia de como a gente deve romper o senso comum com relação ao investimento em cultura, educação, turismo. O Erro de Português, Oswald de Andrade dizia:
Quando os portugueses aqui chegaram, debaixo de uma baita chuva, né? Que pena, porque o português vestiu o índio. Se fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. E aí, essa questão do vestir e despir, para mim, é muito simbólica, porque representa a ideia de um modelo, né, eurocêntrico de colonização, que a gente, muitas vezes, equivocadamente reproduz. E aproveitando que a gente está em pleno Rock in Rio, o Legião Urbana, que foi uma das bandas que fez sucesso em 84, há 40 anos atrás, tinha uma música que, para mim, aliás, duas passagens que dão uma reflexão sobre como a gente pode e deve analisar, né, e ampliar essa visão a partir do nosso território. Uma delas é o próprio índio, onde ele reflete dizendo, né, quem me dera ao menos uma vez ter de volta todo o ouro que entreguei a quem conseguiu me convencer que era prova de amizade se alguém levasse embora até o que eu não tinha, né? Ou seja, quem me dera ao menos uma vez, como a mais bela tribo dos mais belos índios, não ser atacado por ser inocente, que é um pouco do nosso processo histórico de colonização. Mas, da mesma forma, em outra passagem que eu acho muito importante da música do Legião, ele diz para a gente: quisesse que se tua voz tivesse força igual à imensa dor que sentes, teu grito acordaria não só a tua casa, mas a vizinhança inteira. Né? Então, acho que assim, reconhecer que existem problemas, reconhecer que a gente vive uma situação ambiental extremamente complicada, não só em âmbito, né, municipal, estadual, como nacional, reconhecer que a gente está e tem que combater o nosso território com o poder, né, do tráfico, da milícia, né, de uma série de outros interesses que são extremamente prejudiciais à identidade local dos nossos moradores, é fundamental, mas isso só pode ser feito coletivamente. Então, novamente, eu trago aqui a necessidade de que a gente pense na formulação de uma agenda, de projetos, de um fórum permanente, que esse seminário pode servir de exemplo para que a gente cada vez mais contribua e participe. Então, pensando no futuro, que a gente vai fechar a mesa, eu queria saber se alguém tem alguma provocação, alguma pergunta que queira trazer, alguma colaboração, seria muito importante. Vamos nós? Eu vou começar aqui com você, que eu vi que levantou a mão primeiro. Seu nome, por favor? Meu nome é Rosa, eu sou geógrafa de formação e eu estou terminando a minha segunda faculdade com a contabilista, com uma colega ali. E eu fiquei muito surpresa porque eu me formei muitos anos depois da minha entrada. E num sábado seguinte do carnaval, eu vim fazer um passeio turístico apresentado pela coordenadora do pré-vestibular na qual eu participo, que é um pré-vestibular que é na Praça Seca, que é o Ganga Zumba, e eu fiquei com vergonha, porque o roteiro que fez aqui, eu não conhecia a dimensão que é isso aqui. E, recentemente, eu participo desse projeto, participo de um fórum de educação de pré-vestibular, que eu conversei com a Alexandra, muito rapidamente, não sei se ela está lembrada, provavelmente que não, porque isso tem vários meses. E aqui eu quero fazer duas perguntas muito importantes. Além dessa visita que eu fiz, posso falar por mim, é o roteiro do Instituto Pretos Novos, que também existe uma questão muito, infelizmente, de interesse de apagamento da nossa memória. Eu, enquanto geógrafa, eu não vou falar aqui como futura contadora, vou falar como geógrafa. Existem 3 coisas que, academicamente, são consideradas para a formação de uma nação. A museóloga ali vai poder me confirmar. É a língua, o conjunto de povos, ou seja, a população, o povo, e o território. E, dentro da geografia, existe a teoria de ocupação do território como apropriação, que todos os movimentos na qual eu estou participando citam muito esse conceito. Então, participando deste fórum, eu estou participando de outras reuniões voltadas para a cultura também. Então, eu vou perguntar aqui, muito feliz em saber dessa lei do corredor, que eu não sabia. Eu gostaria de saber como é que a Casa de Jacarepaguá, já que você colocou, e nesta reunião eu coloquei falando que nossa parceria é financiada por emenda parlamentar, por uma instituição federal que não é financiada, ela que faz a distribuição e apresenta os relatórios contábeis. E você disse que não tinha, e agora você falou patrocínio. Não é patrocínio, é investimento. Nós pagamos muito caro tributariamente e está retornando para você conseguir esse projeto bacana aí. Então, eu vou fazer 2 perguntas.
E vou voltar do Instituto Pretos Novos, do apagamento, e lá, eu conversando formalmente com a guia turística formada como historiadora, ela disse que eles têm uma parceria institucional, que eu vou fazer na segunda pergunta. A primeira pergunta é qual? Como é que a Casa de Cultura de Jacarepaguá, com a lei de corredor cultural, vai conversar com as outras instituições para legitimar este corredor? Eu conheci a Casa Persília Telles, tem outra Casa de Cultura na Praça Seca também, onde atua esse pré-vestibular, que eu fiquei sabendo e reconheci recentemente. E, segundo, o livro que está sendo escrito tem alguma parceria institucional acadêmica? Por que isso? Infelizmente, né, as pessoas, academicamente falando, do Gomes, Paulino Gomes, que fala do 1808, 1822, 1889, porque ele é jornalista e escreve... Laurentino Gomes. Obrigada, Alexandra. Laurentino Gomes escreveu, apesar de apoiar lá e nas fontes, nas pesquisas, porque eu vi a entrevista dele, eles resistem academicamente a esse tipo de material. Então, assim, como a gente tem que... vocês estão falando porque as pessoas não conhecem. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Por quê? Existe esse interesse do apagamento, ou seja, da gente não olhar para a nossa história, porque nós somos um povo novo. Então, só olhamos daqui para frente, o aqui e agora. Nós, infelizmente, temos uma cultura muito rasa, no sentido de olhar o hoje, a sobrevivência do agora, né? Então, assim... Tem algum vínculo academicamente com alguém? Há uma parceria, há um projeto de uma instituição privada para ter uma pós-graduação, para legitimar o conhecimento de Jacarepaguá, para fortalecer? Seria interessante isso. Esqueci seu nome, desculpa, querida. A Rosa. Rosa, só para eu entender, porque foi muita coisa. A primeira é sobre a rota cultural. E a segunda... é sobre como é que está sendo o processo de organização do livro. Isso, tem uma legitimação, uma participação acadêmica. Se tem alguma parceria, e se não tendo uma parceria, se tem essa ideia ou se já teve. Beleza. E outra coisa muito importante, que é importante falar, eu sei que é muita coisa. Esse fórum que você está querendo colocar é excelente, porque passa a ser não um movimento político, porque o movimento político já estamos fazendo aqui. Vir um movimento social de apropriação do nosso território, da nossa cultura e da nossa memória, porque a gente é isso. Obrigado, querida. Ótima pergunta. Você também tinha uma... Você quer que a gente faça duas e, de repente... Eu acho melhor eu responder essa uma de cada vez? Me confunde. Tá, muita coisa, né? Só um instante, então. Então, Rosa, em relação ao corredor cultural, você falou da Praça Seca, mas vamos lembrar que o corredor cultural... ele está inserido, ele é um trecho do Largo da Taquara ao núcleo histórico da colônia Juliano Moreira. Tá? Então, nesse eixo, nós temos a Fiocruz Mata Atlântica, nós temos o Museu do Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, nós temos a Fazenda da Taquara e a Casa de Cultura de Jacarepaguá. Essas instituições são parceiras e estão, claro que esse projeto, o proponente é a Casa de Cultura, mas eles estão provendo informações, acesso e tudo que é necessário para que a gente possa viabilizar e ainda fortalecer mais a parceria entre esses atores, né, de atuação no território, de fomento ao desenvolvimento do território. Então, eu acho que não dá para fazer nada sem essa parceria, né? E essa parceria está sendo costurada há muitos anos e sendo consolidada agora. Mas é um projeto da casa, né? Onde tem uma colaboração, mas é um projeto da casa. Em relação ao livro, eu quero que você responda. Ele é o organizador do livro, gente. Eu só vou aproveitar para pegar a questão geográfica que você trouxe, que é fundamental. Eu sou historiador, evidentemente, mas eu trabalho muito com geografia histórica, e eu lembro... logo de cara, do Milton Santos, falando da necessidade de entender o território como espaço de uso. Ou seja, a função social do território é fundamental. E o próprio Milton Santos tem uma frase que norteia muito a minha pesquisa, onde ele diz que o mundo é aquilo que se vê de onde se está. Então, para ler o mundo, essa relação local-global, você tem que entender o teu chão, você tem que entender as particularidades, as pluralidades do seu território. E o próprio Milton Santos dizia que a gente tem que saber olhar e reconhecer as rugosidades. Aquilo que o professor Joaquim Justino Moura dos Santos chama de memória do lugar.
como a gente pode olhar, né, a temporalidade histórica, como essas rugas, essas marcas, são impressas e são símbolos da identidade de um coletivo social, de um determinado espaço. Então, de certa forma, isso contribui muito com o que a gente está falando na hora de construir uma rota, um roteiro cultural que não é estático, que é dinâmico, que possibilita a entrada de novos parceiros, mas que precisa ter um ponto basal fundamentado para que ele comece. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. E essa mesma perspectiva parte da ideia da construção coletiva de uma publicação. É inconcebível que a gente esteja num território tão potente quanto esse e que a gente não conheça livros, uma produção, né, atual, né, sobre Jacarepaguá. Cara, pode parecer ridículo, mas num levantamento rápido sobre Copacabana, eu lembro de 3 publicações nos últimos 5 anos. Tá? De forma rápida, eu lembro de 6 livros que falam sobre roteiros do Centro Histórico do Rio de Janeiro. Inclusive, eu escrevi um pela editora do Senac. Então, só para ter uma noção como a gente demanda muito de publicações. Esse não vai ser a gente espera que não seja o único livro que a gente está propondo. A gente quer, e a história está aí para ser lida, interpretada. A história não é uma verdade absoluta. A história é a possibilidade que você tem de operar com o campo, né, documental, com o campo da memória, interpretar e produzir. Então, o que a gente está tentando fazer é trazer agentes, né, que possam interpretar e produzir esse território de várias óticas, institucionais ou não. Então, a gente tem parceria com a Fiocruz Mata Atlântica, que vai trazer a atuação, o olhar dela, né, fundamental sobre o território. A gente tem a importância e a representatividade do Museu Bispo do Rosário, participando também desse processo, do Quilombo Aquilá. Mas a gente tem autores independentes também, que vão estar escrevendo lá, como o André Mansur, que está aqui, que, né, escreve sobre o Velho Oeste Carioca, que é um nome fundamental. Então, a ideia é exatamente ter a maior pluralidade possível. O respaldo acadêmico, né, eu estou na academia, eu não posso sair de lá, mas da mesma forma que eu não sou a academia, eu sou o reflexo da sociedade civil em que eu estou inserido. Então, é muito importante que a gente tenha um livro que possibilite esses múltiplos olhares e que seja, na verdade, um primeiro projeto para atrair cada vez mais histórias, porque a história está aí. A gente tem que se apropriar e tem que produzir em cima dela. E é importante, Rosa, vou só fazer uma colocação, esse livro nasce de um desejo antigo também, por conta dessa percepção de não ter um livro que possa chegar a mais pessoas. E a gente recebeu no ano passado um prêmio, a gente foi reconhecido pelo IBRAM, Instituto Brasileiro de Museus, como um ponto de memória, e participamos de uma disputa, que ela é do país inteiro, e fomos premiados. E esse prêmio, nós recebemos uma quantia de R$40 mil, e nós dividimos essa quantia para fazer a rota teatralizada, para financiar os custos dessa rota, e parte dos custos do livro. Mas ninguém está recebendo dinheiro. Assim, é um engajamento social, uma colaboração desse grupo, que também está fazendo seminário, que veio aqui, sentou, discutiu, porque eles conhecem o território como ninguém. Entendeu? Então, é mais um movimento social, né? Não é da academia. É. Sim, o próprio fórum, né? Mas não é só os centros culturais, que nós não somos os únicos agentes de fomento ao desenvolvimento do território, né? Por exemplo, a gente vai citar pela 3ª vez, mas é importante citar, a Fiocruz Mata Atlântica, que trabalha pelo viés da saúde e do meio ambiente, mas que dialoga com as necessidades do território, né? Não só as instituições culturais, mas a sociedade civil e tudo mais. Tá ok, Rosa? E eu acho que o importante é que esse espaço foi pensado para ser um momento de encontro, de trocas, mas um momento, né, para que isso possa voltar a acontecer. A gente vai conversar mais, o importante é terminar para a gente continuar conversando sobre isso. Eu tenho uma pergunta, tem uma inscrita. Vamos lá, vamos prosseguir. Oi, ainda temos 2 perguntas, tá? A dela e a dele, né? Pode sim. Boa noite, gente. Me chamo Emanuela. Eu curso o 7º período de turismo da faculdade da UERJ. Eu conheci a Casa de Cultura de Jacarepaguá por um projeto que eu tenho
dentro do meu curso de turismo, que é o NUPET, que é Turismo Pedagógico, a professora ela falou, procura na região de vocês coisas que possam fomentar o turismo. Eu só moro aqui há 8 anos, eu falei, o que eu vou achar na minha região? Não era a Carol, não, Porque né? a Carol Botino também Sim, é minha minha amiga professora. particular. Mas não foi a Carol, Frank. não, foi a Marcela tá. Padilha. Não sei se você conhece. O turismo na UERJ, ele chegou em 2020, ele era de Teresópolis, eu sou da primeira turma daqui, do Rio de Janeiro. Né? Não tem muitos cursos de turismólogos aqui no Rio, não tem. Guia também público, só tem Botafogo. Para mim poder fazer, para o meu deslocamento daqui para Botafogo, é uma contramão absurda. Até para o UERJ é uma contramão, entendeu? Mas estou aí, concluindo. Inclusive, aí, assim que eu conheci a Casa de Cultura, eu conheci os patrimônios de Querepaguá que eu não conhecia. Nossa, parece que meu cérebro vai ser... Tipo assim, oi, porque isso não é levado nem dentro da academia. E isso me instigou tanto, Hoje muita gente sabe sobre a Casa de Cultura porque eu divulgo. Fofoqueira. eu divulgo em tudo quanto é lugar que eu vou. Meus professores Você todos tem já uma influencer. sabem. Entendeu? Inclusive, é o tema do meu TCC. Que eu estou fazendo, é o tema do meu TCC. E eu quero trazer assim, um fomento assim, em relação à questão mesmo de bibliografias. Eu tenho muita dificuldade, escrevendo meu TCC, de comprovar muitas coisas que eu escuto, que eu vejo, que eu pesquiso, porque eu não tenho referências. E aí, quando falou assim, vai sair o livro, caraca, sai esse livro, tem data esse livro? É muito importante, entendeu? Eu preciso de referências, entendeu? E assim, para mim, abriu assim muito minha mente. Hoje eu não sou da região da Zona Oeste, mas com tanta coisa que eu já pesquisei, tanta coisa que eu já estudei, eu já me sinto um pouco de pertencimento desse lugar. Jacarepaguense, vou te dar carteirinha. Eu acho que a Zingrid queria complementar alguma coisa, né? Você fala, não é isso? Tem tanto pesquisador na Fiocruz, né? A Zingrid é da Fiocruz Mata Atlântica, de repente ela pode... E só para você ficar calma, a ideia é que no aniversário do ano que vem a gente já esteja com o livro pronto, tá? Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Estou adorando ouvir, né, todas essas informações de vocês. E queria comentar que eu estou aqui do lado de uma referência, né, o Rodolfo. Ele escreveu sobre a igreja, né, Nossa Senhora dos Remédios. Né? Ele fez no mestrado dele da Casa de Valdo Cruz. Né? A gente se conheceu porque ele usou um material... Tem um livro, né, O Asilo é a Cidade, que é um livro da Fiocruz, com pesquisadores da Casa de Valdo Cruz, que eu cheguei a mostrar aqui algumas vezes, né, do grupo. Né? Compartilhou. Não trouxe ele aqui, mas é um livro que foi publicado em 2015. Esse livro ele traz pesquisas antigas, porque a Fiocruz Mata Atlântica está aqui desde 2001. Só que, antes disso, já havia pesquisas sobre a questão psiquiátrica, né, sobre a colônia Juliano Moreira, já havia uma linha de pesquisa na Casa de Valdo Cruz. Então, esse livro, Asilo é a Cidade, trouxe esse rol de pesquisas que já estavam, né, já tinham acontecido, que estavam sendo escritas. A minha, na época, que era sobre a igreja, Nossa Senhora dos Remédios, né? A devoção do São Cristóvão, na verdade, sobre as festas. Né? E aí, depois, o Rodolfo foi fazer o mestrado, pegou esse livro, tinha as referências e escreveu uma belíssima dissertação na área de patrimônio histórico. Né? Queria que você falasse... Ele pode falar um pouquinho do trabalho dele? Porque aí, quando fala da referência... Tem que trazer ele para o né, livro. eu acho também. Eu também então, acho. O que você está fazendo e aí? A dissertação, pois é. E, assim, a dissertação do Rodolfo Bem, vou deixar ele falar melhor, né? Obrigada, Zingrid, por apresentá-lo. Então, eu fiz uma dissertação pela Fiocruz, comecei em 2018, antes da pandemia, e entreguei em 2019, início de 2020. A ideia era trazer o que as pessoas ali daquela região ali da colônia, da igreja, como é que elas entendiam a igreja enquanto patrimônio, né? O que era patrimônio para elas, o que era bens culturais para elas, porque a gente tem um entendimento externo nosso com relação a eles.
E a minha intenção era entender o que eles entendiam enquanto patrimônio ali daquela região. Enfim, e procurando entender quais os significados culturais que eles tinham em relação à igreja. E, assim, muito... então, assim, porque assim, eu entendi que era... E, assim, eu fiz, muito resumidamente, eu destaquei 3 períodos históricos, né, que a capela passou, no período colonial, né, na época da colônia Juliano Moreira, e com o fim dessa instituição, que mudou muita coisa na própria capela, né, da relação deles com o território, deles com a própria capela mesmo. E, obrigatoriamente, eu tive que identificar essas edificações no entorno, né? Tanto da Fiocruz, mas assim como a antiga casa do senhor de engenho, né, que está muito deteriorada, e o Museu Bispo do Rosário. Enfim, eu procurei dialogar com essas instituições, mas pensando quais os significados que eles tinham com a capela. E tem das coisas mais diversas, né? Desde assim, muita relação afetiva, mas muito do contrário, como nenhuma relação, não queria ter também. Mas, enfim, tinha uma coisa de conflitos também, né, dentro daquele território ali. Bom, eu sou formado em Ciências Sociais, mas eu trabalho com restauração de bens históricos. Ornatos de madeira, gesso, enfim, essas coisas. E isso já tem uns quase 20 anos já. Aí, não sei. E onde é que a gente acha a tua dissertação? No site da Fiocruz tem. Olha aí, tem olha aí. No site, Olha, organizador do livro, hein? A gente... no site da Fiocruz tem a dissertação. Está publicada lá. Né? Primeiro, obrigado pela generosidade de dividir com a gente essa publicação. É importante que a gente tenha cada vez mais referências. Eu acho que também é uma dos ganhos secundários da publicação do livro, que a gente tenha uma referência bibliográfica por cada texto, para que as pessoas possam consultar e possam multiplicar essas informações. E, obviamente, a gente vai te incomodar aí para ver como é que você pode colaborar com o projeto com a gente também. Obrigado. Obrigada, Rodolfo. Parabéns. Eu estou preocupado com o horário, porque a gente tem mais programação. A gente está terminando, né? Já e a gente vai... eu vou pedir até as suas conclusões já, mas falta ainda uma pergunta. Por favor. Gostei. Nosso técnico, Olá. gente. Oi, eu sou o Vinícius, técnico de som. Enfim, vai ser rapidinho. Como é que você, a Lê, né, e o Rafael visualizam, a nível de médio e longo prazo, o resultado de todo esse trabalho que vocês estão desenvolvendo agora, né, para Jacarepaguá? Como se você pudesse colocar bem plasmado aqui, como você daqui a 5 a 10 anos já visualiza acontecendo de fato, né, esse impacto, com todos esses locais que vocês colocaram. Eu sou de Campo Grande, né, uma cidade da Pedra Branca, os museus que vocês colocaram. De fato, eu visualizo dessa forma, assim. Tá. Ai, que boa pergunta, né? Eu não sei, eu sou meio... Já estava com vontade de chorar. Eu não sei... não, foi. Eu mesmo devo ter apertado aqui, porque eu sou péssimo com qualquer coisa tecnológica. Mas, na verdade, assim, eu não vou te responder diretamente, mas vou responder rápido e indiretamente, porque eu quero ouvir a conclusão da mesa, não necessariamente minha, que eu acho que a colaboração deles é muito significativa. Mas eu só queria falar que a gente está vivendo aqui uma utopia coletiva. E a gente precisa acreditar, né? É muito importante que a gente acredite que a gente tem a possibilidade de, coletivamente, transformar as coisas. Eu sei que isso pode ser infantil, eu sei que isso pode ser, né, muito idealista para alguns, mas eu escolhi ser educador. E todo dia eu acordo não é para ficar rico dando aula em 5 instituições de ensino, mas é para acreditar e contribuir que, de certa forma, a gente está possibilitando a transformação. Eu lembro, e aí eu vou dar um exemplo muito rápido, eu nasci numa rua que leva o nome de um poeta simbolista negro, Cruz de Souza.
esquina com o Romancista, Clarimundo de Melo, no bairro do Encantado. E até os meus 18 anos de idade eu não sabia quem era. E comecei a descobrir quem eram eles quando fui apresentada por uma professora de História do Lima Barreto, que essa semana foi considerada a obra do Lima Barreto patrimônio imaterial, cultural da cidade, do estado do Rio de Janeiro. Então, acho que só tem um caminho para mudar esse panorama, conhecer. Porque quando você conhece, você se identifica, aquilo que você conhece, identifica, você luta e luta, né, coletivamente. Então, eu acho que esse é o caminho, é isso que a gente almeja, construir uma luta coletiva sólida, que deixe frutos e que possam ser seguidas, né, porque a gente sabe que essa luta não vai ser imediata. A gente sabe que existem 125 anos de luta pela democracia no Brasil depois da República, né? E no meio dessa história republicana a gente ainda teve 5 anos de ditadura de Deodoro, Floriano, mais 9 anos de era Vargas, Estado Novo, mais 20 e poucos anos de ditadura militar no Brasil. Então, a luta pela democracia ela é constante, mas ela tem que ser, né, contínua. Então, eu acho que esse é o caminho. Mas eu queria ouvir de vocês, nessa perspectiva de futuro, o que vocês esperam, né, do turismo nas suas mais amplas possibilidades para o nosso território de Jacarepaguá. Bom, vamos lá. Eu, como Sebrae, eu espero que eu possa formatar mais roteiros turísticos, tá? Porque eu acho que quando a gente conhece, obviamente, o território organicamente, a gente acaba se identificando, a gente entende as características do território e defendendo, né? Mas eu acho que quando vem uma instituição, como o Sebrae, por exemplo, e fala assim, segue esse roteiro aqui, vai ali, eu acho que acaba trazendo um peso maior, né? Então, eu acredito muito, graças a Deus, eu trabalho numa coisa que eu posso trazer transformação, que eu sei que tem um impacto na sociedade, então eu acredito muito nos roteiros, tá? E eu acredito muito nos exemplos também. Estava até no nosso roteiro falar um pouquinho disso. Desculpa, tá, gente, pelo tempo, mas eu acho que vale a pena falar. Até falei com a Ale que eu ia trazer esse exemplo aqui na roda. Alguém já ouviu falar na cidade de Areal? Ah, tem que trazer. Ouviram? E a transformação que Areal sofreu? Vocês conheciam antes ou agora, atualmente, depois da pandemia? Agora, depois do Borgo. Né? Então, há mais ou menos 5 anos atrás, Areal era conhecido como um vilarejo. Um vilarejo de Petrópolis, não. Areal fica em 3 Rios, né? Depois de Itaipava, você chega em Areal. Hoje em dia, obviamente, né, que tem o apoio de políticas públicas. A gente sabe que no interior o turismo ele é mais desenvolvido, tem um olhar mais clínico, porque é uma cidade pequena, tem mais acesso, você senta para jantar com o prefeito, tem os secretários que vão lá no seu negócio tomar um café. A gente sabe disso, que aqui na cidade do Rio é mais complicado. Mas, gente, Areal, além de ter hoje esse olhar de políticas públicas, essa sensibilização que a gente muito falou aqui aconteceu. E hoje, empresários que já existiam, né, empresários locais, compraram Areal como uma cidade turística, sabe? E cada vez mais vão acontecendo, vão abrindo novos equipamentos. Hoje em dia, Areal é uma cidade turística porque você quer ir lá tomar um vinho, porque você quer ir lá ver a vinícola, porque você quer comer um negócio gostoso. Não é só Petrópolis. Eu não vou na Serra para ir em Petrópolis, eu não vou na Serra para ir em Itaipava. Hoje em dia, Areal é um destino turístico. Areal tinha apenas uma pousada na cidade ali, perto de uma padaria muito famosa, que é a Fornalha, né? Que é até patrimônio... eles têm uma rosca lá, que é patrimônio da cidade. Hoje em dia, Areal tem pelo menos 5 hospedagens. O que isso traz de impacto na cidade? Muita coisa. Na economia, traz impacto de você ser uma referência, traz impacto na vida da pessoa, porque hoje em dia as ruas lá estão asfaltadas. A maioria das ruas não eram asfaltadas. Então, a gente fala além de receita, a gente fala além de turismo, sabe? E eu também gosto de trazer um exemplo de Petrópolis. Petrópolis é um destino que se vende sozinho, né? Mas é um destino que não tem inovação.
Se a gente for em Petrópolis, são os mesmos lugares, os mesmos locais, as mesmas coisas tradicionais, que não tem uma inovação, que está ali preso. E o quanto é importante você trazer uma inovação, né? Mas o mais importante é a pessoa, a sociedade entender isso. Porque se a sociedade de Petrópolis entendesse isso, cara, eles já se vendem sozinhos. É pertinho do Rio, você pega o seu carro, você pega o ônibus na Alvorada, você chega lá em 1 hora e meia, você passa o dia, volta, fomentou a economia do lugar, conheceu um lugar diferente, sabe? Então, a gente precisa pensar muito em social, em inovação, entender qual é o público do negócio, qual é a característica regional, o que as pessoas procuram. E também, gente, trazer a característica do território. Não adianta a gente querer trazer alguma coisa para cá que não vai linkar com o propósito do território, que não vai linkar com o propósito do turista que a gente quer trazer. Ah, eu quero trazer família, ou não, eu quero trazer jovens. Você tem que oferecer coisas específicas para você trazer esse público que você quer, né? E entender qual é a característica regional para atrair essa galera. É isso. Obrigado. Obrigada. Ah, o nosso site é Experimente o Rio. O Rio, tá? Eu acho que tem... Eu queria deixar uma dica, então, que eu acho que é útil para todo mundo e para casa também, que é o Ministério da Cultura, a Secretaria de Fomento e Incentivo, está trabalhando muito fortemente a questão dos territórios. Então, já tem, inclusive, uma linha dentro da famosa Lei Rouanet, né, dentro do Incentivo Fiscal Federal, focado no desenvolvimento de territórios. Então, acho que isso é super relevante. A gente precisa conhecer e inscrever projetos que terão uma priorização ali, que receberão incentivo para essa... Aí inclui formação, inclui... Né, então, tem muita coisa bacana ali para ser explorada. É novíssimo, saiu esse primeiro lançamento dessa linha agora, esse ano. Então, é algo novíssimo e acho que é uma oportunidade, fica aí a dica. E falando de exemplo, né, você trouxe o exemplo de Areal, que eu tinha pensado de exemplo lá no nosso combinado, era Medellín, que é um exemplo internacional fantástico. Quem não conhece esse case, imagino que todo mundo aqui conheça, mas se alguém aqui não conhece, dá uma pesquisada. Medellín era uma das cidades mais violentas do mundo, chegou a ser uma das violentas, né, na América Latina especialmente. E a gente fala tanto do problema da violência no Rio de Janeiro. Sim, Jacarepaguá está aumentando muito. E Jacarepaguá, né, está inserido super nisso. Medellín mudou em 5 anos de investimento público e privado, educação e cultura. Principalmente incentivo à leitura e música para jovens. E hoje é uma das cidades turísticas, né? A Colômbia, assim, mudou a realidade do turismo e do impacto econômico a partir desse trabalho aí continuado de investimento em educação e cultura. Então, acho que é um grande case para a gente ter como exemplo do quanto a gente explorar o nosso território, explorar a nossa memória, trabalhar cultura e educação associadas, o quanto isso pode gerar impacto econômico, bem-estar e redução de índices de violência. Sim, redução, a gente está falando de 90% da queda do índice de homicídios. É um dos dados que eu tenho assim gravados. Então, é extremamente eficiente. E era né? mais violento ainda do que os dados que a gente tem é aqui. Escandaloso, né? Então, é isso. Obrigada. Eu queria, Rafa, responder o Vinícius. Vinícius, eu sempre falo que talvez o que a gente está construindo aqui seja colhido por outras gerações. Mas, como a gente tem muita determinação e planejamento, a gente, como eu falei anteriormente, a gente se reúne todo mês, a gente sai dali com tarefas, cada um sai entregando, a gente sabe exatamente onde a gente quer chegar. Hoje, olhando para trás, considerando quando a gente começou em 2022, depois da pandemia, que foi quando eu contratei o Sebrae, não lá naquele projeto antes da pandemia. Considerando toda essa trajetória, eu diria para você que eu acredito
que ainda, antes dos meus netos nascerem, falta pouco, eu verei uma grande transformação nesse território. Eu tenho realmente... ontem a Ana falou, você é uma sonhadora realizadora. E realmente, eu sempre me vi dessa forma. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, mas ao mesmo tempo eu batalho, eu planejo tudo que eu faço. O espírito de contadora que eu tenho, né, de empresária, eu planejo tudo. Eu olho o meu plano de ação toda semana e incentivo as pessoas que estão ao meu lado a fazerem a mesma coisa. Então, eu consigo... Fora que eu ainda tenho essa mania de meditar e visualizar as coisas. Eu fico visualizando, o pessoal comprando lá com as meninas do Que Tal Produtivo, todo mundo vendendo. E estou pensando nas maluquices que eu acho que está dando certo. Vou continuar fazendo e eu realmente acredito, e eu espero que a gente está registrando tudo, a gente vai medir, né, Dani, que a Dani está falando isso bastante, que daqui a 10 anos, se Medellín mudou em 5 anos e era uma situação muito pior, se hoje a gente conseguir, através desse fórum, através dessa mobilização social, que hoje já reúne, no mínimo, 15 autores, que são 15 articuladores sociais, e essa comunidade que está aqui hoje, num domingo, todo mundo se movimentando, eu acho que os 10 anos é uma estimativa pessimista. Eu quero acreditar nisso e eu vou acreditar nisso, eu já joguei para o universo. Vocês acreditam nisso, gente? Joga para o universo. Ale, posso pedir um favor? Claro. Vamos tirar uma selfie com a galera? Ah, com certeza. Com certeza. Rafa, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, a Cláudia Valéria... Cadê o Mansur? Cadê o André Mansur? Ai, que pena que ele subiu. A Cláudia Valéria, que é uma guia do nosso projeto... Mansur, estão te chamando. Chega aí, Mansur. Então, a Cláudia Valéria, ela falou do trabalho de vocês, eu fiquei com uma inveja. Ai, eu fiquei com uma inveja. Eu falei, como que esse homem escreve a Zona Oeste inteira? Como que esse homem escreve o subúrbio inteiro? Meu Jacarepaguá, ninguém escreve nada. Aí eu fui atrás dele, mas é claro que eu não sou boba, né? Eu sou uma pessoa politizada. Aí eu fui, dei uns migué, né? Como diz o outro, e consegui. Eu achava que esses caras iam falar umas coisas para mim de milhões de dólares, né? E olha, esses caras falaram assim, não importa dinheiro, estamos juntos, vamos fazer isso. Na hora se mobilizaram. Aí começou uma corrente, aí ele falou, mas tem que chamar fulano, tem que chamar Beltrano. E cada um que a gente chamava, que a gente fazia o convite, não é, Zigrid? Aí vem na Fiocruz, começa a vir nossa, a gente já não sabe mais onde enfiar autor nesse livro. Olha, Dani, tu tem que arrumar patrocínio para esse livro, hein? Mas... Vão ser 2 volumes, hein? Assim, Tô falando. temos que agradecer a você e ao Mansur, e o André Mansur, que foram os primeiros, e a Cláudia, que foi a mentora espiritual disso. Por isso, que lindeza, né? Como que a gente fala de tanta coisa ruim e com tantas coisas lindas, tantas pessoas que acreditam na educação, na cultura, e que vem de São Paulo para fazer isso, que vai lá bater na porta do Sebrae, porque o Sebrae não empresta colaborador no domingo, porque isso é hora extra, e ela vai pedir, pelo amor de Deus, estarmos todos juntos aqui, vocês também, para fazer esse movimento. A gente tem que acreditar, Vinícius. Não tem como não acreditar nisso. Ah, se Deus quiser, logo, né? Mas é um trabalho muito grande. Não é? Eu acho que, na melhor das hipóteses... Não, você que acha tudo, não acho nada. Vem pra cá. Cuidado com os prazos. Fala. Não, vai ser antes do aniversário do ano que vem, né? Fala aí, Mansur, o que você acha? Fala, você que é Eu mais tenho medo de experiente. prazo danado, mas acho que sim. Porque a gente já está no processo, né? A gente já está, acho que na parte de chamar as pessoas, já estamos escolhendo os temas. Nós já temos um monte de resumos estendidos Então, já. isso aí acho que já é o início bem... Que depois tem o processo mais técnico, né? De diagramação e tudo. Mansur, chega só um pouquinho mais para cá, porque tem gente que não te vê. Mas você acha o quê?
Vamos fazer um bingo aqui. Então, eu acho que eu tenho uma conduta na minha vida que eu acho que as coisas, quando acontecem, é porque elas tinham que acontecer naquele momento. Então, eu falei ontem aqui que eu sempre quis escrever sobre Jacarepaguá, fiz o Velho Oeste Carioca, mas é só de Deodoro a Sepetiba, mas nunca achei uma brecha também. E, de repente, acho que as coisas foram entrando numa comunhão aí. Vim aqui naquela vez, aquela primeira reunião, e pensei, caramba, pela primeira vez eu vou ter realmente uma participação em um livro sobre Jacarepaguá. E como eu falei ontem também, a pesquisa que eu estou fazendo já está me abrindo assim uns caminhos para outros projetos, né, outros livros, porque é muita gente que está envolvida agora e muita gente empolgada, né? Quando você tem muita gente entusiasmada pelo mesmo objetivo, a coisa flui. Vai ter pode ter uma divergência aqui, outra ali, que é normal, mas a coisa vai fluir. Então, eu acho que agora, passado o seminário, a gente vai focar mais no livro, né? Verdade. Então, a coisa vai caminhar bem. E o lançamento desse livro, acho que vai mobilizar muito a vida cultural da cidade, porque Jacarepaguá é uma imensa região, né, como o Rafael falou ali, e merece ter um livro, assim, porque a gente está vivendo muito de livros antigos, né? A gente precisa atualizar esse acervo, né? E várias pessoas, cada uma com viés, né? Então, esse livro vai movimentar muito a vida cultural, acho que, do Rio de Janeiro, e chamar a atenção também para os problemas que a gente tem aqui, mas pela força da vida cultural que a gente tem, que está demonstrado aqui hoje. Obrigada. Isso aí. Eu acho que setembro é o campeão das hipóteses. Magalhães Correia já tem quase 100 anos da publicação de 1930. Né? Ele já não aguenta mais, ser citado lá. Olha só, vamos tirar uma foto com todo mundo?